Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Aceleradores do Aprendizado. Nesse programa, vocês vão aprender como acelerar de forma mais inteligente o aprendizado de inglês de vocês, tá bom? E eu sou Gabriel Assunção. Quem tá chegando, quem é novo aqui, eu ensino brasileiros a ficarem fluentes em inglês para estudar ou morar fora do país, tá bom? E hoje nós temos um episódio muito a par com isso, que é um tema super recorrente que eu tenho visto borbulhando aí na internet, que é: olha, será que eu preciso fazer intercâmbio, Gabriel, para ficar fluente em inglês? Eu vou responder essa dúvida aqui para vocês hoje, vou falar extensivamente sobre esse tema. Eu vou dar essa resposta para vocês e também ensinar a melhor forma que vocês podem aprender inglês baseado na situação de vocês. Porque tem gente que vai estar aqui, tem gente que vai estar lá, tem gente que está estudando online, tem gente que é novo, tem gente que é velho, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que a sua condição atual vai mexer na forma que você estuda inglês, tá bom? Vamos lá. Eu não tô aqui, eu sempre gosto de começar a live, para quem nunca viu, quem é novo, explicando um pouquinho o que não vai ser, o que você não vai ver aqui. A gente fala o tema do episódio, que eu vou explorar, e depois eu falo o que você não vai ver. Eu não tô aqui para falar sobre programas de intercâmbio em si, tá bom? Mas fica aí comigo, porque esse tema vai ser super importante, principalmente para você que quer fazer intercâmbio ou quer ir se mudar para fora do exterior, tá bom? Então não perde essa live, que eu vou falar com detalhe sobre o que você precisa de inglês para o intercâmbio, se você precisa fazer um intercâmbio ou não para aprender inglês. Porém, a gente não vai falar sobre o mérito em si de um intercâmbio, do programa do intercâmbio, de morar numa cultura nova. Não é esse o intuito. Não vou ranquear e dar exemplos de programas específicos de intercâmbio, tá bom? Aqui hoje a gente vai falar só de como você pode impactar o seu intercâmbio se você souber inglês antes ou depois, ou aprender lá. Beleza? Então não vou entrar nesse mérito de intercâmbio. É só para você mostrar para você a melhor forma de aprender inglês, seja aqui, seja lá fora, seja na lua, seja em mar, seja em quarentena. É sempre o nosso objetivo mostrar a forma mais efetiva de você sair fluente em inglês, tá bom? Então, por que eu escolhi esse tema, né? Porque vocês podem pensar, Gabriel, mas não é um tema óbvio, não é um tema de sim ou não é uma pergunta simples. Não é. Esse tema de hoje é uma oportunidade maravilhosa para você que está na dúvida se o intercâmbio é para você ou não, só pelo fato de você querer aprender inglês. Então, se você só quer aprender inglês e está achando que o intercâmbio, talvez você ache isso, mas ele não seja a melhor opção para você no momento. Talvez você vai pegar uma reserva de dinheiro que você não quer mexer para gastar rios de dinheiro com o intercâmbio, achando que isso vai resolver a sua vida. E não é o intercâmbio que resolve a sua vida. O intercâmbio é a consequência de um bom inglês. Eu sempre aconselho que os meus alunos, os meus seguidores, meus conhecidos, aprendam inglês antes de ir. Mas isso não quer dizer que o intercâmbio seja invalidado. Ele é muito bom, sim, para você ver os frutos das suas ações, para você pegar tudo que você estudou aqui e botar em prática lá fora, tá bom? Então, a resposta da pergunta é não. Não precisa fazer intercâmbio para ficar fluente em inglês. Porque, principalmente, eu ensino pessoas que querem estudar ou morar lá fora, fazer intercâmbio, trabalhar no exterior, e eu ensino inglês para que essas pessoas tenham uma melhor condição de efetuar esse objetivo com maior êxito e conseguir melhores oportunidades. Então não, é o contrário. Primeiro você aprende inglês e depois você vai para lá. Então eu vou explicar agora como é possível, tá? Eu vou dar uma breve explicação, porque, de novo, o tema da live é explorar um pouquinho em vários dos temas correlacionados com o intercâmbio. Então, agora, vou até tomar um golinho do meu café, que já deve estar até... Café é bom. Eu vou explicar agora por que é possível você aprender inglês do Brasil sem ir para o exterior. Melhor, por que é possível você aprender inglês sem você nem sair da sua casa. É simples. A teoria do aprendizado de línguas, uma segunda língua, ou seja, no nosso caso, o inglês, ele se dá a um conjunto de coisas que vão fazer com que você emule, ou seja, imite uma situação em que você está posto a aprender a língua. E que você pode fazer isso em casa mesmo. Como?
transformando um pouco da sua rotina no idioma. Esse é o primeiro passo para você que quer aprender inglês sem nem sair da sua casa, no online, na internet. Então você precisa transformar a sua rotina em inglês, botar o seu telefone em inglês, botar o seu computador em inglês, começar o estudo do inglês, anotar seus objetivos, por exemplo, se perguntar por que você quer o inglês, e você vai começar a se inserir nessa jornada, para que você não precise pensar com a mente de gastar 30, 40, 50, 60 mil reais só para começar a aprender inglês. Não é isso. Tudo bem, eu sempre falo, qualquer dinheiro que você gaste para aprender inglês não é um dinheiro gasto. Ele é um investimento. É um investimento em você. Um dos melhores investimentos que você pode fazer hoje não é um investimento de bolsa para renda extra. É investir em você como pessoa, em você como profissional, para que a sua vida no futuro seja 30 vezes melhor. Com dinheiro ou não dinheiro, com mais dinheiro, menos dinheiro, com trabalho bom, trabalho ruim, você tem que investir em você, para que o seu futuro seja mais limpo, seja mais bem elaborado, em que você possa ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. Então o inglês é investimento. Mas se você puder ter o mesmo resultado ou mais resultado com um investimento muito menor, eu garanto que você vai querer. Então não precisa gastar rios de dinheiro com intercâmbio, tá bom? Mas agora, só para dar uma animada, gente, que às vezes dá um soninho. Agora, eu vou explorar um outro ponto, que foi da personalidade, né, de uma coisa mais pessoal para cada pessoa. Então, se você vai aprender inglês e você tem uma data de 2 anos para fazer um intercâmbio, eu super aconselho você a comer o inglês, fazer um estudo muito intensivo. Porque, por exemplo, cara, Gabriel, eu preciso do inglês para daqui a 6 meses. Eu vou estudar a mesma coisa que uma pessoa que tem 4 anos disponível, ou talvez a vida inteira para falar inglês? Claro que não, cara. É óbvio. Você vai ter uma rotina de estudo muito mais intensa se você tem uma urgência maior. Então foi isso que eu quis dizer no início da live, com botar uma individualidade para cada pessoa. Então, por exemplo, fala, Gabriel, eu tenho muito dinheiro sobrando. Eu faço um intercâmbio? Faz, claro que faz. Mas ainda assim, eu vou aconselhar em que você tenha um treinamento de inglês muito pesado, muito focado, forte, para que você vá para o intercâmbio já preparado. Então você pode ter dinheiro infinito. Eu ainda vou recomendar que você treine bastante o seu inglês antes de ir. Por quê? Porque o intercâmbio, cara, de novo, ele é um objetivo final. E você pode argumentar, pô, mas Gabriel, tem prática melhor que isso? Cara, não tem prática melhor. Então, cara, olha só, se você quer fazer um intercâmbio, você tá falando, não, mas Gabriel, eu vou aprender inglês lá porque é a melhor prática que existe. Tá bom, mas concorda comigo que você não jogaria um recém-nascido em alto mar? E o que eu quero dizer com isso? Se você quer treinar um recém-nascido para nadar, uma criança ou um adulto que seja, que nunca aprendeu a nadar, você não vai botar ele numa lancha e jogar ele em alto mar. Concorda comigo? E é a mesma coisa com o inglês, você só não vai ter um risco tão grande de vida assim. Mas, se você quer ensinar uma pessoa a nadar, a melhor forma de botar em prática o que ela aprendeu talvez seja nadando em alto mar. Porque aí sim ela vai saber se ela sabe nadar. Mas você concorda comigo que não é para você jogar uma pessoa que acabou de aprender lá? Mesma coisa que dirigir. A pessoa aprendeu hoje a dirigir, você vai jogar lá numa autoestrada para dirigir a 200 km por hora? Com um monte de maluco? Não vai! Você tem etapas. O inglês é a mesma coisa. Então a prática, hoje com a internet, no mundo globalizado que a gente vive, você treina do conforto da sua casa. Você pode falar com um professor, você pode falar com um amigo, você pode falar com alguém do exterior, você pode abrir teu Tinder agora e botar nos Estados Unidos. E conversar com pessoas que não te devem nada. E vão conversar normalmente com você. Então é a mesma coisa. Se você está hoje querendo aprender inglês, eu não vou te jogar em alto mar. Eu vou botar teu pezinho na água, eu vou ver como você lida com a água, eu vou botar você numa piscina rasa com boia. E é a mesma coisa com o inglês. Então a prática não é sinônimo de você ir para o exterior. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Para te explicar que mesmo que você viveu uma situação intensa no exterior, seja o teu objetivo final, de novo, é a tua consequência do estudo do inglês.
você não quer se jogar de cabeça logo, porque inúmeras coisas podem acontecer. Você pode passar por uma situação de emergência e não conseguir se virar, porque você ainda está aprendendo. Você pode deixar de conhecer pessoas porque você não consegue se comunicar com elas. Você pode perder oportunidades de emprego e estudo porque você ainda está estudando. Você pode não aproveitar 100% porque você não vai conseguir fazer amizade. Então tem inúmeras coisas que vão acontecer. Mas a mais importante é a analogia. Cara, se você está aprendendo hoje, começa pequeno. Começa com um passo. Começa estudando 10 minutinhos, 20 minutinhos do teu sofá. Se tu não estuda inglês todo dia em casa, imagina ir lá pro exterior. Eu já vi isso com meus próprios olhos. Eu convivi com trocentos brasileiros lá que pagaram rios de dinheiro para fazer um intercâmbio e voltaram pro Brasil com dívida ou com o bolso vazio e sem inglês. Porque você botou numa situação de alto estresse sem que a pessoa saiba um bom método de aprendizado. Em contrapartida, se você tem um bom método, cara, você já tem um bom método, você já tá lá, já tá quase fluente, já tá falando, já passou todo pelo método. Pô, cara, aí sim, tu vai ter a melhor experiência da tua vida, treinando e botando o teu inglês em prática. Mas, enquanto isso não é o seu caso, que eu acredito que não seja o caso da maioria de vocês aqui que assistem, eu não faria um intercâmbio precocemente. Mas eu acho que a maior dúvida de vocês ainda é: cara, mas Gabriel, eu não sei se funciona. Eu ainda acho que eu tenho que ir lá para fora para aprender. De novo, a gente volta para a analogia do alto mar. Você pode aprender a nadar na teoria. Uma hora você vai ter que cair na piscina. Mas a piscina não é o mar. Então você conversar com um professor, conversar comigo, igual eu faço com os meus alunos, que estão no meu método DSI, eles passam todo por uma estrutura bonitinha, em níveis de aprendizado, para cada nível, de qual nível o aluno começa, se ele está no zero, se ele está no básico, se ele é avançado, se ele já é fluente, ele parte para uma aula avançada de pronúncia, talvez ele já vá até para o alto mar. Então é a mesma coisa. Você precisa passar por esses níveis, porque não se aprende inglês lá fora. Isso você sabe, isso é só uma desculpa. Tem que parar de desculpinha, tá bom? É igual você falar que só se aprende a dirigir se você estiver numa BMW. Cara, tu aprende a dirigir num Corsinha 1995 e tu vai do jeito que tu for. É na tua realidade atual. E talvez é até melhor você aprender inglês aqui, igual eu falei, porque você vai estar numa situação de alto estresse, torrando dinheiro, tendo que estudar outros assuntos, tendo que trabalhar, vai ficar com medo, vai ficar num ambiente hostil, e você não vai ter tempo para focar no inglês. Eu tenho trocentos amigos assim lá no Canadá, de quando eu fui fazer intercâmbio. Porque quem não sabe, eu morei 1 ano no Canadá, fui fazer um certo intercâmbio lá. Mas eu já fui completamente fluente. E foi assim que eu tive uma das melhores experiências da minha vida. O intercâmbio mudou a minha vida. Eu fui com 19 anos. Cara, eu voltei uma pessoa totalmente diferente, morando sozinho, fazendo minhas coisas, trabalhando, estudando, vivendo numa cidade nova sozinho. E eu tive essa confiança só porque eu já sabia inglês. Em contrapartida, eu via trocentos amigos meus do Brasil que ficavam me falando: ai, Gabriel, como eu queria ter a tua coragem. Eu falo: pô, mas você fala inglês? A pessoa não. Eu falo: pois é, eu também não teria essa coragem. Eu não teria essa coragem de ir sozinho, igual maluco pro Canadá. Óbvio, tem gente que vai. Mas eu não teria essa coragem se eu não tivesse completa e total confiança que eu domino o meu inglês. Então é isso que eu passo para vocês. Eu sempre tento passar a melhor experiência possível de caso de vivência minha e dos meus alunos e pesquisas científicas dos linguistas e tudo isso englobado para que vocês não cometam os mesmos erros que eu e passem só pelas coisas em que eu acertei e que outros alunos, outras pessoas antes de vocês já acertaram. Então eu vi muito esse erro lá, tá? Não é um mil maravilhas, eu cheguei lá, então eu vou aprender inglês assim. Não é. Eu sempre aconselho, é muito mais fácil você no ambiente confortável da tua vida aqui no Brasil, na sua casa, você aprender inglês do que no ambiente hostil, igual doido, tendo que trabalhar, estudar, viver, corrido, no ambiente de alta pressão, tá bom? Então, cara, não é pra ficar com essa noia. Você vai ter inúmeros casos aqui no Brasil. Eu mesmo sou um, aprendi aqui, depois fui lá e eu treinei, mas eu já estava basicamente fluente quando eu fui lá pra fora. Então você precisa entender que talvez isso seja uma forma de escape. Talvez você pensando que você só vai aprender se você viajar, é uma certa desculpa. Igual o famoso segunda eu começo a dieta. Por que não hoje? Por que não agora? Por que não fechar a boca hoje? Por que sempre amanhã? Por que sempre a segunda?
Com o inglês é a mesma coisa. Esse ano eu aprendo inglês, em janeiro eu aprendo inglês. Vamos lá, a forma de aprender inglês em uma semana não funciona. É dedicação. Tu passou 10 anos da tua vida sem aprender inglês, não é em 2 dias que você vai aprender. É conhecendo um bom método, entendendo a sua situação atual, entendendo a forma que se faz, para aí sim você começar a estudar. Então qual é a parada? Não precisa ir lá para fora. Não precisa. Aprende na tua casa, começa pequeno. Não é só ir lá para fora. Gente, é sério, eu não consigo falar tanto para vocês a quantidade de gente que eu conheço lá de fora que passou por isso, que voltou pro Brasil extremamente frustrado porque não aprendeu inglês. Mas esse é o tranquilo. O pior vem agora. Tem uma certa pessoa, eu nunca falo nomes aqui, né, galera, porque, né, para preservar a privacidade das pessoas, mas teve um certo alguém que eu conheço que foi lá pra fora sem falar inglês. Acabou ficando ilegal lá fora, lá no Canadá. Essa pessoa passou anos, não foram meses, foram vários anos, trabalhando de forma ilegal, sem conseguir aprender inglês, trabalhando com trabalhos massivos. Não estou tirando o mérito desses trabalhos, mas são trabalhos mais ardilosos, né? São trabalhos mais duros. Por exemplo, tirar neve, construção. São trabalhos de alto risco que podem até morrer trabalhando, botando vidro e telhado em prédios enormes, em que você tem um risco de acidente muito grande. Ganhando pouco e insatisfeito com a vida. E ele ficou preso nessa situação porque a pressão que ele tinha lá fora e a falta de informação de um bom método para aprender, com esse mar de desinformação que está na internet hoje em dia, e ele ficou anos sem saber inglês e preso nessa vida nada fácil. E provavelmente está até hoje. Eu perdi contato com essa pessoa, mas provavelmente eu diria que está até hoje. Se a pessoa conseguir voltar para o Brasil, é lucro. Para vocês verem, para voltar para o Brasil às vezes é o lucro da pessoa. Em contrapartida, tem uma outra pessoa que foi lá para fora fluente já, né? Desenvolveu o inglês dela em um curto período de tempo, começou a viver a vida lá fora, conseguiu uma bolsa para uma boa faculdade, começou um estágio de programação nessa faculdade, ganhando um salário base de quase 3 mil, que é uma coisa absurda. 3 mil dólares. E você acha que uma grande empresa multinacional, dona de várias redes, podendo contratar qualquer pessoa, vai contratar você só porque você é bonzinho e não fala inglês? Não vai. Ela vai querer, a primeira coisa vai ser eliminatória. Se tu não tiver inglês no currículo, não vão nem olhar teu currículo. Quem dirá saber se você vai ser um bom programador, um bom advogado, um bom médico, um bom engenheiro, um bom que seja. Então é interessante você pensar pelo fato de que a pessoa que vai chegar lá falando inglês, às vezes vai desenvolver uma vida melhor em 1 ano do que uma pessoa em 8 anos que não fala inglês não desenvolveu. E de novo, não é tirando mérito dos trabalhos de base, eles são extremamente necessários e inclusive pagam bem lá fora. Mas às vezes você tem uma pessoa que já tem uma carreira desenvolvida, tem uma certa expectativa de uma boa vida lá fora e não quer trabalhar só com faxina, ou como garçom, ou tirando gelo, em construção, porque são trabalhos que demandam muito fisicamente de você. Vão demandar 12, 13 horas às vezes, de 8 a 12 horas por dia, e você vai precisar fazer esses trabalhos até a exaustão, para poder viver confortavelmente. Claro, não é só o inglês, mas considera que sem o inglês você não tem nem a chance de concorrer à vaga. Você não vai ter nem a chance de se botar na frente de um bom empregador, de uma boa empresa e construir a tua carreira lá. E gente, eu vivi isso. Eu não estava lá fora para construir uma carreira, eu estava lá fora para me desenvolver. Eu não estava lá fora para construir o meu inglês. Então, eu nunca pensava nisso, mas a primeira coisa que todo mundo, cara, todas as entrevistas de emprego que eu fiz, a primeira coisa que eles falavam era: nossa, você é brasileiro mesmo? Porque seu inglês é lindo, você parece um nativo. Ou às vezes nem comentavam se eu não falasse.
Só falava, uau, você não é daqui não? Achei que você fosse um imigrante. Achei que você tinha nascido aqui. Que lindo, teu inglês é bom, você sabe conversar, você sabe argumentar. E isso é extremamente importante. E é por isso que eu dei um tempo enorme para focar nessa parte da história. É igual a brincadeira que a gente fala da disciplina e motivação. A motivação tira você da cadeira, mas a disciplina é que vai manter você na rotina todos os dias. E é a mesma coisa. Talvez se eu só chegar aqui e falar para você, é por isso, tecnicamente, o linguista tal, do cientista tal, desenvolveu o método tal, você vai falar para mim. Porque você não tem um motivo, um fogo dentro de você que vai fazer com que você entenda de verdade o medo que é você estar lá fora sem saber inglês e passar uma situação de emergência. Ou ficar 3, 4 anos tirando neve, cansado, fazendo calo, morrendo de frio porque você não fala inglês. Isso vai pegar lá dentro, isso vai mexer com você. Não é uma tecnicalidade porque um escritório conversou sobre o inglês. Óbvio, isso é extremamente importante. Meu método é extremamente baseado em ciência, em casos, em alunos. Mas para você sair da cadeira e você entender de verdade, você precisa ver essas situações reais. Então é por isso que eu preciso muito que vocês entendam. Não é mil maravilhas, chegou lá fora, aprendeu. É muito mais fácil você ir com a segurança de falar inglês do que você ver igual casos de gente, por exemplo, o Canadá. Tem imigrantes lá que chegaram há 10, 20 anos, pessoas de idade, que trabalham em trabalhos pesados, porque não falam inglês até hoje. Por quê? Porque eles não mudaram nada neles, eles só mudaram o ambiente. Eles só mudaram que eles estavam no país deles e foram para lá. Eles não têm um bom método para aprender, não têm um bom incentivo para aprender, não têm um bom professor e vão ficar na mesma. Só que vão ficar passando perrengue talvez pro resto da vida. E não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de ficar fluente em inglês, estudar lá fora, morar lá fora, trabalhar lá fora em boas condições. Porque para passar perrengue a gente passa no Brasil, que é nosso quentinho, nossa família, nosso cachorrinho. Não é para passar perrengue congelando lá fora sozinho, sem ganhar bem, porque não fala inglês e não tem um trabalho decente. E não tem amigos porque ninguém consegue se comunicar com você. E ficar com brasileiros meia dúzia de meses e voltar pro Brasil. Sem contar, porque eu não estou falando nem do dinheiro que vocês vão gastar. Porque tem uma situação, gente, ó, eu vou até dar uma prolongada aqui. Porque qual é a parada? Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui pra falar. Que é o que é. Quando você vai fazer intercâmbio, eu falei que não ia falar do mérito, né? Mas eu vou passar por alto em alguns diferentes programas de intercâmbio. Por exemplo, a minha faculdade que eu fiz lá fora, se você não falasse inglês, você não era permitido estudar nela. Só que a faculdade tinha um programa para te ensinar inglês de uma certa forma lá corrido, que custava muito mais caro do que você só fazer a faculdade. E adivinha, grande maioria não falava inglês e voltava para o Brasil, em vez de fazer o curso e depois ingressar na faculdade. Então, esse dinheiro não era de forma abatida na faculdade. Ele era um dinheiro a mais. E quando eu falo dinheiro, eu falo de muitos dinheiros. Eu falo de 4, 5, 6 mil dólares. Fala pra mim, você tem 5 mil dólares pra jogar fora hoje? Pegar hoje 5 mil dólares e rasgar. Eu não tenho. Não pra rasgar. Acho que nem é brincadeira que fazem. Louco mesmo é quem rasga dinheiro. Ninguém quer rasgar dinheiro. Então, óbvio, vai ser uma boa experiência, mas por que você só não aprende o inglês aqui com um investimento muito menor e depois você investe num bom intercâmbio? Ou talvez, sei lá, um au pair. Eu não sou o cara dos intercâmbios. Eu sou o cara que vai te ensinar o inglês para você fazer o intercâmbio que você quiser. Então, aprende o inglês, porque quando a oportunidade de você ir lá para fora e morar lá fora surgir, você consegue bater no peito e ir. Você não vai precisar ficar, ai meu Deus, cadê o Gabriel? O Gabriel que me falou que me ensinava inglês rápido. Ai meu Deus, eu quero aprender inglês uma semana. Eu vou falar agora, meu filho, já era. Ninguém aprende inglês de um dia pra noite. Óbvio, tem métodos longos, tem métodos mais curtos, igual o meu, que dura mais ou menos 1 ano aí, numa pessoa bem dedicada. Mas, cara, não é da noite pro dia. Então você precisa entender que o quanto mais cedo você começar,
mais fácil você vai ter resultado. Talvez você tenha resultado muito antes do que você está esperando. E daqui a 6 meses bate na tua porta uma bolsa de uma faculdade, um intercâmbio, uma oportunidade de trabalho, e você vai agradecer cada dia da sua vida você já ser fluente em inglês. Que foi o que aconteceu comigo. Apareceu uma oportunidade de quase 60% de desconto numa bolsa. Se não fosse o inglês, eu não iria. Se eu não fosse fluente em inglês, eu nunca teria saído daqui para ir para lá. Estudar lá fora, conhecido as pessoas maravilhosas que eu conheci, os canadenses, ficado na casa de canadenses verdadeiros, do dia a dia, conversado, conhecido a cultura, ido para festa, estudado lá fora, vivido toda uma nova vida lá fora. Então, se vocês forem sair dessa live com alguma coisa, qualquer coisa, não pensa que só porque parece difícil que é impossível. Parece difícil, mas é muito mais fácil você aprender inglês aqui no Brasil do que você ir lá pra fora igual maluco, gastar rios de dinheiro achando que você vai cortar caminho. Você não vai cortar caminho, você vai se ferrar, para não falar outra palavra. Então, óbvio, gente, de novo, eu amo intercâmbio, eu amo ir para outros países. É uma das melhores oportunidades, uma das melhores situações que você vai passar na sua vida. Mas talvez não seja a resposta porque você está procurando um atalho. Você está procurando uma desculpa do porquê você ainda não aprendeu inglês aqui. Então, cara, foca na tua vida hoje, foca em começar inglês hoje. Aprende inglês primeiro e depois você pensa em se mudar. Pensa quanto tempo você está falando que você vai aprender inglês, cara. Eu tô falando em 1 ano. É 1 ano para você estar fluente. Pensa que ano passado talvez você falou que ia estudar inglês. Há 6 anos atrás você falou que ia estudar inglês. Então, já como eu já estou indo para a finalização dessa live, eu quero mostrar um pouquinho como vocês podem botar isso em prática. Antes de dar as recomendações finais e as ações que eu geralmente faço aqui com vocês, para vocês fazerem hoje, eu vou dar um plano bem rápido de como é um mini estudo de inglês. Vamos lá! Primeiro de tudo, para você que quer ficar fluente em inglês para estudar ou morar fora, você precisa ter noção de que o seu objetivo e o seu estado atual são as 2 coisas mais importantes antes de você começar a estudar. Então, se você quer estudar inglês para estudar ou morar fora, primeiro de tudo, teu objetivo, que é ir lá para fora. Mas ele precisa ser um pouco mais real. Cara, Gabriel, eu quero estar daqui a 2 anos trabalhando numa empresa X, em Toronto, ganhando tanto por mês, e depois de 2 anos levar minha mãe. Concorda comigo que isso é uma motivação muito maior do que apenas ai, Gabriel, eu quero fugir do Brasil. Ai, Gabriel, eu quero ir lá pra fora. Isso não é motivação, isso não vai te mexer. Você precisa de uma coisa real. Segunda coisa, beleza, tu quer esse objetivo. Depois de você achar o teu destino, você tem que saber onde é que você tá, para você traçar essa rota. Então, se hoje você é um 0 no inglês, você vai começar de uma forma. Se você é um mediano para avançado, você vai começar de outra. Então, primeiro de tudo, estipula. Eu tenho uma outra live falando sobre os níveis de inglês, tá? Não vou falar extensivamente nisso, mas geralmente eu boto em 0, iniciante, intermediário, avançado e fluente. E é fácil você determinar isso. Você sabe se você é fluente ou não. Você sabe se você entende bem o inglês, se você já pode passar por um estudo direto. Se você precisa rever os básicos, você precisa ver a estrutura da língua. Então, o mais importante que você vai fazer é, primeiro de tudo, entender onde você está e onde você quer chegar. Daí, você vai determinar quantas horas por dia você vai estudar. Eu julgo que o mínimo é 30 minutos, mas começa com o que você conseguir. Ai, Gabriel, eu tenho gêmeos, estudo, trabalho, cuido da minha avó doente, tenho 5 minutos por dia. Vale? Óbvio que vale, é o que você tem para hoje. Mas se você me falar, Gabriel, eu vou arranjar mais 1 horinha. Arruma 1 horinha? Arruma 1 horinha. Eu julgo que um treino básico, para você ter o mínimo possível, é de 30 minutos a mais ou menos 1 hora. Então você vai fazer esse treino baseado no teu objetivo. De novo, se você quer ficar fluente em 1 ano, em 6 meses, talvez você vai ter que estudar muito mais do que 1 horinha por dia. Talvez você vai ter que fazer estudos mais eficientes. Então, tudo vai depender de onde você está e onde você quer chegar. Gabriel, eu quero ser um professor de inglês de uma faculdade renomada. Pô, cara, aí você infelizmente vai ter que estudar gramática, porque você vai ensinar isso em outras escolas, você não pode errar. Mas caso contrário desse caso, eu sempre indico o método de estudo natural.
mas você precisa ter noção do que você quer alcançar. Depois disso, são duas que eu considero quase regra. Não ficar traduzindo o tempo todo, evitar traduzir, e evitar estudar gramática através de decoreba e lista de verbos e memorização de vocabulário solto. Você precisa ter noção que o inglês vai ser uma compreensão natural para você, igual no nosso método, no DSI. A gente ensina uma forma natural de aprendizado para que você desperte o seu inglês de uma forma mais natural mesmo, não tem outra palavra para usar, uma forma mais natural para que você tenha uma curva de aprendizado organizada, sem que você desiste e sem que você fique com o inglês mecânico, tá bom? Eu não vou entrar em mais detalhes sobre o método em si, senão essa live vai demorar aí 2 horas para fazer. Depois eu faço uma live mais extensa falando só sobre o método. Mas, primeiro de tudo, é listar essas duas coisas. Então, já indo para a finalização aqui da nossa live, depois dessa bombardear de conteúdo aí, falando rápido para vocês, eu preciso que vocês tenham noção de que a ação de sair da cadeira precisa ocorrer hoje. Então, cara, se você estava na dúvida se você vai começar a estudar inglês, começa hoje. Cara, senta a bunda, deita na cama e vai ver uma historinha em inglês. Bota uma série sem legenda, bem basiquinha, uma animação bem basiquinha, e vai dando uma olhada. Dá uma lida nas estruturas gramaticais, sem decorar e sem estudar gramática, tá, gente? Não é isso. É uma lida por alto na estrutura da língua. Começa a se familiarizar com o inglês. Bota o teu telefone em inglês. Estipula um horário para você começar a estudar inglês. Ou pelo menos procurar estudar mais um pouco sobre como aprender inglês. Mas faz isso hoje. Essa é a dica que eu vou terminar essa live para vocês. É igual dieta e academia. Não se deixa para segunda-feira. Senão nunca vai acontecer. É sempre na próxima segunda, no próximo mês, no próximo ano, na próxima vida. E aí vai bater na tua porta a oportunidade de você fazer um intercâmbio, morar fora, trabalhar com alguém, ou até mesmo, gente, isso acontece muito. Você ter uma proposta de emprego aqui no Brasil para ganhar, sei lá, o dobro do teu salário, isso é muito real. Eu tenho 30 amigas que já passaram por isso, amigas e amigos. E você não fala inglês, e tu vai perder uma oportunidade que às vezes vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da tua família, porque você ficou com preguiça de estudar, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre estudar inglês, sempre me segue no Instagram, acompanhe as lives, que são conteúdo de altíssima qualidade, que eu dou no meu curso pago, e às vezes eu trago aqui para vocês toda terça-feira, 8h30. Formas em que você possa aprender inglês de uma forma muito mais acelerada, muito mais eficiente, sem ter que ficar traduzindo, estudando gramática e demorando anos e anos para aprender. Então, começa hoje, aproveita esse conteúdo de altíssima qualidade que eu estou tentando trazer aqui para vocês da melhor forma que eu posso, sem segurar nada de tudo que eu aprendi nesses anos desenvolvendo o método, lidando com alunos, para que você tenha a melhor experiência possível de poder ficar fluente em inglês e depois ir estudar ou morar fora. Tá bom, gente? Então, ó, minha dica final para você que ficou aqui até o final comigo é: começa hoje. Vai aí, rola meu feed, vai no meu YouTube, vê um vídeo que eu ensino você uma técnica rápida para você começar o seu estudo do inglês. Ou cara, sei lá, quer começar a estudar inglês hoje, me manda uma DM, deixa aqui no comentário que eu te ajudo. Ou te indico algum conteúdo meu mais indicado para que você comece. Mas começa hoje. Não espera o futuro intercâmbio aparecer para você tentar aprender inglês. Não é assim que funciona, tá bom? Então começa hoje, começa pequeno. Vai dando pequenos passos, sem querer se tacar em alto mar direto. Começa na piscininha rasa, não tem que ter vergonha nisso, para que você possa não desistir e manter uma curva de aprendizado saudável, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado quem ficou aqui até o final. Se você gostou dessa live, sempre indica para um amigo, envia para um amigo. Esteja aqui toda terça-feira, 8h30 da noite, que eu vou estar aqui sem falta com vocês. A não ser que aconteça uma emergência muito grande que me impeça de estar aqui, mas fora isso, toda terça-feira, 8h30 da noite, live Aceleradores do Aprendizado, em que eu vou trazer para vocês a melhor forma que eu encontrei de acelerar o seu aprendizado de inglês, tá bom? Muito obrigado, eu sou Gabriel Assunção e eu vejo vocês na próxima live.